Oi, gente informada, tudo certo? Hoje vocês vão acompanhar aqui comigo uma entrevista que eu dei para um canal de televisão chamado TV Sudeste. Esse canal fica aqui na minha região mesmo e tá muito interessante. Na entrevista eu estou respondendo perguntas sobre direito de família e direito do trabalho. Eu quero, depois da entrevista, ouvir o seu comentário. Se você gostou da entrevista, o que você achou? Não esquece também de curtir o vídeo e de compartilhar. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Me segue também pelas minhas outras redes sociais que ficam aqui na tela. Dúvidas sobre direito? Pergunte-me. Olá, você que procura jornalismo sério e de qualidade, seja muito bem-vindo à TV Sudeste. Está no ar mais uma edição do programa Entrevista Especial e a minha convidada de hoje, ela já atua no direito há mais de 18 anos. Atua na área trabalhista, também no direito de família e também no direito do consumidor. É inclusive especializada em direito do consumidor e direito do trabalho. Ela também tem um canal no YouTube, já são mais de 2 anos publicando vídeos e informando a comunidade de Catalão, de Goiás, por que não também do mundo, uma vez que a internet está aí universalizando, todas as informações. Enfim, a minha convidada de hoje, ela é advogada e tem o seu canal no YouTube. E é com grande alegria que eu recebo, a partir de agora, para o programa Entrevista Especial, a doutora Carla Alencar. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Návio. Obrigada pelo convite e obrigada a vocês que nos assistem pela internet e pela TV Sudeste. Ok. Olha, a primeira pergunta, doutora, nós vamos dividir o programa em 2 blocos. Você que está acompanhando, nós vamos falar um pouco sobre direito trabalhista e também direito de família. Então é muito importante que você acompanhe aqui esse programa de hoje, que seguramente vai fazer jus ao nome. Teremos seguramente uma entrevista especial. Mas antes da gente entrar nesses 2 temas aí, eu queria que a senhora dividisse aí a informação com o nosso telespectador a respeito de que é formado o direito. O direito, existe uma noção de que o direito ele se baseia em leis, normas. Mas o direito não é só isso. Ele vem inclusive de costumes, costumes regionais, às vezes universais, entendimentos, e por isso mesmo ele é uma ciência mutável no tempo, né? Então, às vezes, o que poderia ser algo de contravenção, de crime ontem, já pode não ser hoje, porque começa a ser admitido pela sociedade, vai adotando mudanças de comportamento, essas coisas. Então, o direito ele tem muitas fontes, entre elas a lei, as normas em geral e os costumes. A importância do direito na sociedade, especialmente para o cidadão. O direito, ele vem para dar ordem, né? Ele é aquele... até por isso que se diz, o ordenamento. Ele vem para organizar, para que a gente não tenha um caos dentro da sociedade. Então, ele é aquele conjunto de regras que vai dizer o que eu posso, quando eu posso, até onde eu posso. Muito importante a gente estar colocando isso. Acho que a gente introduziu bem aqui, o que vem a ser o direito, porque a gente realmente precisa, principalmente desse apoio, no caso dos advogados, porque no meu caso, por exemplo, e com certeza muita gente que está acompanhando, é leigo no assunto e é importante, necessitando você ter realmente o auxílio de um advogado, e vale dizer que não existe nenhuma área da vida da gente em que o direito não esteja inserido. Ele atua em todas, né? Dentro da sua família, nas suas relações sociais, nas suas relações profissionais, nos negócios. Então, todas as áreas da sua vida, você tem inserido o direito. Muito importante a gente estar colocando isso e dividindo todas essas informações aqui com você, nosso telespectador. Esse primeiro bloco a gente vai dedicar sobre, no caso, o direito do trabalho, principalmente a respeito dessas mudanças que vêm acontecendo e de que forma isso pode estar impactando especialmente os trabalhadores e a sociedade como um todo. O aviso prévio, quais foram as principais mudanças dessa reforma que é importante a gente passar para o telespectador?
A principal mudança no aviso prévio mais foi em relação ao tempo de pagamento. Porque antes era assim, existem dois tipos de aviso prévio legal. O aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. Antigamente, no caso do aviso prévio indenizado, ele poderia ser pago em até 10 dias. E o trabalhado ele tinha que ser pago no primeiro dia útil após a finalização das atividades do empregado. Depois da reforma trabalhista, o que mudou foi só o prazo, porque aí unificou. É sempre 10 dias. 10 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil, depois que o empregado terminou as suas atividades, no caso do aviso prévio trabalhado, ou depois que ele deixou de ir à empresa, no caso do aviso prévio indenizado. Isso é mudança de reforma trabalhista, né? Recentemente eu gravei um vídeo para o meu canal no YouTube. O canal tem o nome, meu nome, Carla Alencar. Acredito até que é o último vídeo que está no ar. Em onde eu expliquei vários aspectos do aviso prévio, mas no geral são coisas que já são dessa forma. Mudança mesmo foi essa em relação ao prazo. É possível o empregado perder direito, no caso, no pagamento do aviso? Do aviso prévio é possível se ele não cumprir, né? Uma vez que, vamos supor, o empregado ele pede demissão, no caso de pedido de demissão. E o patrão fala que quer que o aviso prévio seja cumprido. Então, se ele se recusar a cumprir por qualquer que seja o motivo, inclusive por já ter conseguido um outro emprego, o patrão pode descontar essa verba do aviso, que é referente ao mês de salário dele, das verbas rescisórias. É importante a gente estar tratando desse assunto, né, doutora Carla, porque isso serve de informação, de base de informação, não só para os trabalhadores, mas também, né, para quem é empregador, né? É preciso todo mundo estar atento em relação a isso, né? Assim, sobre o aviso prévio especificamente, tem várias coisinhas que são importantes abordar. Por exemplo, eu te falei do caso do patrão que vai descontar do empregado. Mas vamos supor que o patrão mande o empregado embora e peça o cumprimento do aviso. Nesse caso, se o empregado arrumar um outro emprego enquanto ele está começando a cumprir o aviso, no meio do aviso prévio, ele pode não cumprir e o patrão não pode descontar. Então, você está vendo? São duas situações diferentes. Numa, o empregado pediu a demissão e na outra, ele foi mandado embora. Se ele pede demissão e não cumpre, o patrão desconta o aviso. Se é dada demissão a ele sem justa causa e não cumpre, por motivo de outro emprego, não pode descontar o aviso. Em relação à duração desse aviso? O aviso ele é sempre de 30 dias, o aviso prévio trabalhado. Que essa é também uma outra diferenciazinha. Sempre de 30 dias. Se foi por demissão sem justa causa, no caso do aviso prévio trabalhado, ele será diminuída a jornada de trabalho de 2 horas diárias, né? Por exemplo, se ele faz uma jornada de 8 horas, ele vai fazer a jornada de 6 horas. Todos os dias desses 30 dias, ou o empregado pode escolher por ter menos 7 dias ao final do aviso. São dias corridos, não pode ser dias alternados, por exemplo, um dia de uma semana, um dia não pode, tem que ser dias corridos. Isso no caso dele ser demitido. Se ele pedir demissão e tiver que cumprir o aviso prévio, aí é a jornada normal e os 30 dias completos. Tá, esse é o aviso prévio trabalhado. O aviso prévio indenizado já se conta diferente. É 30 dias sempre, né? Direto. Só que vai contar, o patrão tem que pagar os 30 dias referente a um salário, só que aí vai se somar ainda os anos que ele tem de casa, os anos completos. Para cada ano completo, acrescenta-se mais 3 dias ao aviso prévio. Então, eu vou te dar um exemplo. O empregado trabalha lá 2 anos e 4 meses. Então, no aviso prévio indenizado, ele vai receber os 30 dias e mais 6 dias pelos 2 anos completos. Em relação às perguntas mais comuns, quais são as principais dúvidas, principalmente depois dessa reforma trabalhista? Quais são em relação especificamente ao aviso prévio, além dessas que você já acabou de discorrer aqui?
O pessoal faz muita confusão em relação a isso, porque a contagem, igual eu expliquei, do aviso prévio indenizado com o trabalhado é diferente. Mas o que eu vejo também é empresas errando muito na hora de dar a baixa na carteira do empregado. Porque, vamos supor, o aviso prévio é indenizado, o empregado não terá que cumprir. Aí, ele trabalhou até dia 30 de janeiro, vamos colocar assim. Até dia 30 de janeiro, o empregado trabalhou normal e ele foi dispensado do aviso. Aí, o patrão vai lá e dá baixa 30 de janeiro. Isso está errado. Ele tem que considerar o período do aviso, que ele complementa o tempo de trabalho. Então, o patrão tem que dar baixa na carteira do empregado, considerando os 30 dias. No caso, vai para fevereiro é só 28, né? Mas aí ele tem que dar baixa, 28 de fevereiro, entendeu? Geralmente, não é o advogado que faz isso, geralmente costuma ser o contador, né? E a pergunta para encerrar sobre essa questão do aviso prévio é em relação a como é que o empregador, como é que o empresário, ele deve atuar em relação a essa questão especificamente, né? Tem que ter uma boa assessoria também contábil, não é isso? Tem que ter uma boa assessoria contábil, mas você sabe o que eu acho mais interessante? Eu sempre falo isso. Eu não vejo por parte das empresas um costume de buscar a advocacia preventiva, né? Que é aquela advocacia de estar te aconselhando, de estar te ensinando e falando isso tem que ser feito dessa forma e daquilo outro. A cultura nossa seria isso? Eu acredito que sim, né? Vai buscar o advogado quando o problema já existe. Mas se existisse aquela ideia de que eu vou procurar para que não haja o problema, que é o que a gente chama de advocacia preventiva, seria bem melhor. Aí sim, eu vejo um trabalho em conjunto de advogados e contadores, onde seria extremamente eficaz para os empresários e com certeza, né, evitaria muitos prejuízos por aí. As duas atividades se complementando. Com certeza, principalmente nessa área do direito do trabalho. A gente sabe que as relações entre patrão e empregado, elas vêm mudando, né, ao longo do tempo. A gente espera que essa carteira verde-amarelo, esse contrato verde-amarelo possa melhorar e evoluir mais ainda essa relação. Agora, isso vai estar ainda entrando em vigor a partir do ano que vem. Qual é a sua expectativa em relação a esse contrato de trabalho quando ele efetivamente estiver vigorando, doutora Carla? Tá. Na verdade, a terminologia correta é contrato de trabalho verde-amarelo. O que é esse contrato? O presidente Bolsonaro editou a medida provisória 905 agora em novembro desse ano de 2019, para a criação de novos empregos, principalmente para as pessoas que nunca tiveram registro trabalhista na carteira de trabalho. Então, ele editou essa medida criando esse contrato de trabalho. Ele é específico para pessoas de idade entre 18 a 29 anos e que nunca trabalharam com registro na carteira, com exceção de quem já trabalhou em contrato de experiência, como menor aprendiz, como trabalhador avulso ou contrato intermitente. Essas são as únicas exceções. Então, tem que estar dentro dessa faixa etária e tem que não ter trabalhado antes com carteira assinada. Esse contrato, ele tem um tempo determinado, de 2 anos, ele não pode durar mais do que isso, e ele oferece alguns incentivos às empresas de redução de custo em relação ao empregado. Porque assim, sem querer entrar num discurso político aqui, mas a linha do nosso presidente sempre foi aquela que, para gerar empregos, é necessário desonerar um pouco o empresariado, para que o funcionário saia mais barato para ele poder empregar mais. E o contrato verde-amarelo, ele encaixa exatamente nesse discurso, nessa ideologia política do nosso presidente aí. Em relação à efetividade, como foi colocado, né? A gente poderia até abrir mais essa discussão em relação especificamente sobre esse contrato verde-amarelo, a eficácia dele, se realmente está surgindo efeito, se não está, e principalmente se realmente é positivo ou não
essa medida e se isso está impactando de forma positiva a nossa sociedade. Qual é a sua opinião, rapidamente, para a gente encerrar esse primeiro bloco? Só esclarecendo, o contrato verde-amarelo, ele começa a partir de 2020, apesar da medida provisória já estar em vigência, ele só vai começar a partir de janeiro de 2020 e ele tem prazo para acabar, que é o final de 2022. A partir disso, ele não vai mais existir. Acredito que vai se gerar emprego, sim, porque com certeza vai sair bem mais barato para os empresários. Porque os depósitos de FGTS são menores e o governo ainda está oferecendo algumas desonerações a mais para a classe empresarial, entendeu? Eu acho que para quem está desempregado, a procura de um posto de trabalho com certeza ajuda. Muitas pessoas devem ter perguntas em casa e depois, com certeza, podem entrar em contato aí pelas suas redes sociais. Mas no caso, se o filho passar as férias com o pai, essa foi uma pergunta que a nossa redação preparou aqui, já que os gastos ficarão ali com o pai, ou ficaram com o pai, ele pode deixar de pagar a pensão nesse caso? Não, não pode deixar de pagar a pensão. Quando você me fala sobre gastos que vão ficar com o pai, na verdade você está tratando dos gastos imediatos, que vai alimentar o filho, energia que o filho está gastando, passeio e tal. Mas você tem que pensar num todo. O filho mora, o filho veste, o filho tem escola, né? Então isso tudo, a mãe também tem que continuar gerindo dentro da pensão alimentícia. Então, não pode cortar a pensão, porque a metade, inclusive férias geralmente é metade, né? 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Então, por que vai passar 15 dias lá com o pai? No caso de separação, existe algo previsto em lei que o pai deve visitar o filho? Não. Eu entendo isso. Muita mãe me procura e fala, olha, o pai não se interessa, não quer ver, a criança pergunta, sente falta e o pai não está nem aí. Existe uma forma de obrigar o pai? E eu sempre dou a mesma resposta. Não existe uma lei que obrigue um pai a ser pai. Infelizmente, não. A gente está caminhando aí para uma mudança de posicionamento em que hoje se fala de abandono afetivo. Mas eu entendo que esse é um tipo de ação, é uma ação indenizatória para uma criança que o pai nunca quis saber, não estou nem falando da questão da pensão, porque às vezes o pai paga a pensão direitinho, mas não quer saber, não quer contato, não quer visitar, não fala, não aparece nos aniversários, Natal, nada, né? Então, esse é um abandono afetivo. Hoje já se caminha para reconhecer o abandono afetivo como causa de indenização. Mas eu entendo que essa indenização, ela é do filho. Tipo assim, quando completa a maioridade, ele vai e reclama. Ele não é uma ação que a mãe entre, entendeu? O abandono afetivo é algo que também cabe um outro programa também, né? Porque isso é algo muito sério, né? E infelizmente acaba acontecendo na sociedade, né? Eu acho que é exatamente por isso, porque nós estamos vendo tanto isso acontecer, é que a legislação começa a se movimentar para ter uma mudança de comportamento aí, de alguma forma responsabilizar esses pais, ainda que seja depois da maioridade do filho, que é o que eu falei do abandono afetivo. São duas coisas que eu acho que pegam muito no direito de família e que são muito prejudiciais às crianças. É o abandono e a alienação parental, né? Que é aquilo de pai e mãe em briga entre si, usando o filho entre um fogo cruzado. Isso é muito danoso à criança, ao psicológico, ao desenvolvimento moral, pessoal da criança. É muito. E eu realmente torço para ainda ver que as pessoas se conscientizem do dano que eles estão causando aos seus próprios filhos fazendo isso. Existem muitas separações e essa alienação parental, ela acontece muito. Existem dados, alguém que pesquisa, com certeza deve ter, né, para avaliar isso, quando a gente fala do abandono e agora essa questão dessa alienação, faculdades
ou até mesmo juristas pesquisam isso? Tem algum dado, alguma informação a respeito assim, desse tema? Você fala em números? Isso. É muito amplo isso. É muito amplo e muitas vezes não aparece. É difícil provar, entendeu? E muitas vezes não aparece. Os conselhos tutelares estão sempre abarrotados de denúncias assim, mas todas as vezes eles conseguem até fazer pouco, porque viram um disse que me disse, assim, cada lado defendendo o seu, não estou abandonando, sim, ele está abandonando, sabe? Não estou falando mal, sim, está falando mal. Então... A gente volta lá no início do programa, né, quando ela falou a respeito dessa movimentação do direito, né? A sociedade ela vai mudando e o direito vai acompanhando tudo isso, né? Eu vejo que hoje essa parte do direito de família é que tem mudado mais e o direito trabalhista são os dois ramos do direito que nós estamos justamente comentando hoje, né? Mas o direito trabalhista é mais por questões legais mesmo, mudanças na legislação. Agora, o direito de família são mudanças no comportamento, né? A gente está vindo aí de novas gerações. Ontem, inclusive, estava comentando com um amigo, que ele falando, essa geração me preocupa, porque já é a geração dos filhos sem pais, assim. Já começa de 2 gerações anteriores, filhos sem pais, e agora vem caminhando. A gente sabe que após completar 18 anos, se o filho estiver na faculdade, o pai não pode parar de pagar a pensão. Até que idade o filho ainda tem esse direito se ele permanecer estudando? Essa pergunta é muito pertinente. Em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte, jamais um pai pode parar de pagar a pensão só porque o filho completou 18 anos. Jamais. Esse é um erro que as pessoas cometem e não pode acontecer. Para você parar de pagar a pensão, isso eu estou falando genericamente, estudando ou não. Para você parar de pagar a pensão alimentícia, é necessário ajuizar uma ação chamada ação de exoneração de alimentos, onde a justiça vai te dar essa exoneração. Então, o juiz é que tem que dizer, sim, você já pode parar, entendeu? Caso contrário, não pode, nem tendo 18 anos e não estando estudando. Agora, no caso de estudos, não existe um lapso temporal dentro da nossa legislação. Uma boa parte da jurisprudência tem entendido que é até os 24 anos, mas essa é uma regra mais de direito tributário. Por quê? Porque dentro do direito tributário, a dependência familiar dura até os 24 anos. Mas essa regra pode ser ou não levada para o direito de família, dependendo do juiz, da análise do juiz. Na verdade, o que tem consenso é o seguinte, a pensão deve continuar até o momento em que o filho precisa e que o pai ainda está em condições de pagar. Então, são vários aspectos que têm que ser analisados aí. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre esse assunto que tem exatamente esse tema no meu canal. Até quando o pai tem que parar de pagar a pensão alimentícia? Lá eu dou várias explicações, mas em resumo a resposta é essa. Não existe um lapso temporal definido. Doutora, muito obrigado pela presença, pela participação. São muitos temas, né, como foi colocado principalmente no começo do programa. O direito está em todas as áreas da sociedade. Então a gente tem muito que conversar ainda. Com certeza, de fato é muito amplo. Eu não sei se vocês disponibilizam uma forma do telespectador estar enviando as suas dúvidas, porque às vezes a gente aborda aqui é muito rápido e em cima do que a gente fala, as pessoas que assistem começam a levantar novas dúvidas. Então, interrompendo, você que tem alguma dúvida em relação a esses temas, as nossas redes sociais da TV Sudeste, tanto no Facebook, no Instagram, é só entrar em contato conosco e a gente vai repassar as suas dúvidas, as suas perguntas a respeito do primeiro tema, que foi o direito do trabalho, agora direito de família também. Você que talvez vive uma situação, de repente ela falou aqui e você ainda suscitou alguma dúvida, entre em contato conosco que nós estaremos passando, né, a sua pergunta para ela, o seu contato, e você vai seguramente receber a resposta. Vamos sim, viu? Isso eu sempre falo no canal. A minha missão é esclarecer e informar. Então, eu estou à disposição da TV Sudeste e dos telespectadores. Muito obrigada mesmo. Ok, agradeço então, muito obrigado pela presença, pela participação.
É isso, a TV Sudeste cumprindo o seu papel social, trazendo informação de qualidade para você, nosso telespectador. Hoje, agradecendo de forma muito especial a presença da doutora Carla Alencar aqui. Se você quiser ter mais informações, acompanhe os vídeos, né? São mais de 100 vídeos, é só entrar no canal dela no YouTube, né? Carla Alencar. É isso, ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo Entrevista Especial.